Fala, galera! Agora a gente vai começar a falar sobre o tecido conjuntivo e a gente vai falar especificamente sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Mas antes disso, vamos falar sobre as características gerais de um tecido conjuntivo. Então vamos lá! Bom, então quais são essas características dos tecidos conjuntivos? Primeira coisa, com relação à origem dos tecidos conjuntivos, eles derivam de um tecido que a gente chama de tecido mesenquimal. Tecido esse mesenquimal que deriva lá do folheto embrionário intermediário, mesoderma, tá certo? Então os tecidos conjuntivos têm origem a partir do tecido mesenquimal, alguns têm origem a partir da crista neural também, mas não é importante pra gente aqui. Segunda característica, apresentam-se amplamente distribuídos pelo nosso corpo. Então o tecido conjuntivo está presente em praticamente todas as regiões do nosso corpo, certo? Uma distribuição muito grande no nosso corpo. Isso claramente mostra a importância dos tecidos conjuntivos. Dentre elas, aqui, ó, unir e sustentar outros tecidos. Os tecidos conjuntivos, o nome conjuntivo, deriva de conectivo, de fazer conexão, justamente por essa característica, de unir e sustentar os outros tecidos. Isso está intimamente relacionado a um tipo de tecido especial, que é o tecido epitelial. Todos os tecidos epiteliais estão apoiados em um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo dá suporte e sustenta todos os tecidos epiteliais. Se você não lembra o porquê disso, volta um pouquinho lá na aula de tecido epitelial. Mas aqui, falando rapidamente, a gente tem que lembrar que os tecidos conjuntivos são quase sempre vascularizados. E isso é importante pra caramba pra gente entender que o tecido conjuntivo é o responsável pelo transporte de substâncias, de gases, de nutrientes para outros tecidos, inclusive todos os tecidos epiteliais. Beleza? Então agora que a gente já sabe quais são as principais características de um tecido conjuntivo, falta uma coisinha para a gente fechar, que é o seguinte. Lembra que quando a gente falou sobre o tecido epitelial, uma das características era tecido epitelial praticamente não apresenta a matriz extracelular? Para o tecido conjuntivo isso muda muito. A principal característica, o principal componente do tecido conjuntivo é a matriz extracelular. Então o tecido conjuntivo é rico em matriz extracelular. Tanto é que a gente pode acompanhar aqui, ó, que o tecido conjuntivo ele vai ter dois componentes. E um deles é a matriz extracelular, um dos principais componentes desse tecido conjuntivo. Rômulo, o que é essa matriz extracelular? A matriz extracelular, como o nome já diz, ou MEC também, tá certo? Matriz extracelular a gente pode ver chamada como MEC, de matriz extracelular. Essa matriz extracelular vai ter dois componentes básicos. Os componentes fibrosos. Dentre esses componentes fibrosos existem as fibras colágenas reticulares e elásticas. E além do componente fibroso, nós vamos encontrar a substância fundamental. Substância fundamental, ou substância fundamental amorfa essa, que é composta principalmente por proteoglicanos e glicoproteínas. Tá? Nós vamos falar sobre todos esses componentes da matriz extracelular numa aula específica sobre elas. Por enquanto, a gente precisa saber que tecidos conjuntivos são ricos em matriz extracelular, tá certo? E o outro componente, além da matriz extracelular, que vai estar presente no tecido conjuntivo, se é um tecido, tem que ser composto também por células. Nós também vamos ver um vídeo especificamente sobre as células que compõem o tecido conjuntivo. Então, basicamente, nós temos que os tecidos conjuntivos são formados pela junção de matriz extracelular e células, certo? Então, para a gente fechar essa parte de características gerais de tecido conjuntivo, vamos olhar uma imagem histológica. Então, aqui a gente consegue ver o tecido epitelial e, como a gente tinha visto, todo o tecido epitelial está apoiado em um tecido conjuntivo. Percebam as diferenças entre a proximidade das células epiteliais e entre as células do tecido conjuntivo. Todo esse material eosinofílico, todo esse material rosinha que vocês estão vendo entre as células epiteliais é composto da matriz extracelular, principalmente o componente fibroso da matriz extracelular. Todas essas estruturas rosinhas são fibras da matriz extracelular. E esses espaços clarinhos que aparecem entre essas fibras é o espaço deixado pela substância fundamental. Quando esse material foi preparado, a substância fundamental saiu e o que nós estamos vendo é a imagem negativa da substância fundamental, o espaço que ela ocupava antes de ser retirada. Compondo, então, nós podemos observar a matriz extracelular do tecido conjuntivo e as células que compõem esse tecido conjuntivo. Além disso, para a gente fechar uma última característica, olha o que é isso aqui, ó. Isso,
Isso é vaso sanguíneo. Tecido conjuntivo é quase sempre vascularizado. E por isso o tecido epitelial está apoiado nele. A nutrição desse tecido epitelial vem a partir do tecido conjuntivo que está ali subjacente. Certo?